TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos começando o programa Janela do Céu, que em nome de Jesus Cristo, assim como nós sempre falamos aqui, você possa ser ricamente abençoado pelo Senhor e possa ter sua fé renovada, através de tantos testemunhos, de tantas experiências, porque quando nós ouvimos nossos irmãos com essas experiências, aquilo nos renova, por ver o Cristo realizando tantas coisas maravilhosas na vida dos nossos irmãos, e nós pensamos, se o Senhor fez na vida do nosso irmão, vai fazer também na minha, Isso nos dá esperança de nós praticarmos a palavra do Senhor e fazermos tudo conforme Ele nos pede, porque o Senhor, às vezes nós pensamos que o Senhor quer de nós uma certa perfeição, quando na verdade Deus só quer de nós a obediência, a humildade, a simplicidade, de estarmos sempre dependentes deles, de estar sempre dependendo do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós estamos aqui com a nossa irmã Renata Ramos, de Canoas, Rio Grande do Sul, e que fazem 3 anos, que está na casa do Senhor, então tem experiências com Cristo para nos relatar com certeza, Tudo bem, Renata? Tudo bem. Deus abençoe a todos que estão assistindo o programa. Eu conheci o Senhor, através das minhas carências, carências naturais, de relações, como eu sentia, muita rejeição em relação a meus pais. Então, eu sempre buscava nos relacionamentos, quem possa me suprir. Então, é aquela ideia, de que eu vou conhecer alguém e vou sair de casa, então tudo vai melhorar. E é um grande engano, e aí... Muitas pessoas que pensam, eu vou sair de casa que vai melhorar, e não, a gente carrega os problemas, É verdade. Então, eu sempre busquei em relacionamentos, uma maneira de sair de uma solução, natural que a gente busca, naturalmente. E a minha família tem a tradição de religião. Minha mãe era mãe de santo. E aí eu sempre fui muito, devota aos santos da minha mãe, na época, E eu sempre procurava, eu tinha uma amiga que a gente era muito parceira nisso, a gente descobria uma pessoa, que é maravilhosa em relacionamentos. E aí ela me dizia, aonde e quando? Tinha encontro no caminho, a gente ia. A gente percorria vários lugares, e ela também... com a rejeição dela, com os problemas dela, a gente sempre procurava, E aí, depois de um tempo, de que o recurso, estava escasso, e aí a minha irmã me falou de Deus, E aí eu falei bom, se é de Deus, vamos conhecer a igreja. Eu digo, bom, se é de Deus, eu creio que não vai ser ruim. Você sentia um vazio constante? O que é que você sentia, para as pessoas poderem entender as carências? O que você sentia sempre? Faltava alguma coisa na sua vida? Sempre, eu sentia sempre um vazio, exatamente. E aí a gente procura em coisas e pessoas, Então, se alguém te chamava de ai, tu é muito bonita, tu nasceu para ser a mulher da minha vida, então tu já te encanta. Eu digo, é esse aí, E a gente, de relacionamento em relacionamento, eu digo olha, esse aqui já não me serve, então, Aí terminava uma relação, daqui a pouco aparecia outra pessoa, eu digo, olha, sempre em busca de alguém. E acabava sendo frustrado isso. Exatamente, sempre com esse plano, de que da rejeição, em função da rejeição também, de que eu vou conhecer alguém, que vá suprir essa minha carência, que vai ser 100% da atenção para mim, que a minha vida vai ser um mar de rosas. E é uma grande mentira, E... depois de um tempo eu conheci a palavra, eu conheci a palavra do Senhor em denominação, e o meu irmão conheceu a igreja do Senhor Jesus. E aí, quando o meu irmão se batizou na igreja de Novo Hamburgo, falaram para ele, da palavra, e o meu irmão pediu, até porque nós passávamos um momento, de muita tribulação, dentro de casa, para levar uma palavra lá em casa, E aí, o irmão mandou naquela semana.
E aí a gente começou a ter o grupo familiar lá em casa. Aí depois, quando o meu irmão passou a ser líder, né? Depois de 1 ano, 2, eu acho que foi mais ou menos, o meu irmão passou a ser líder, mas a gente não perseverou, porque a gente não reconhecia nele a autoridade, né? Porque sendo irmão natural, a gente... Vocês já tinham aceitado Jesus? Sim. Ido pro batismo? Sim, todos nós já tínhamos nos batizado, com exceção da minha mãe. A minha mãe ainda não. E aí o meu irmão começou o grupo lá em casa, aí por não reconhecer a autoridade, né? Por não ter essa realidade de submissão, nós não perseveramos. Aí então eu digo, não, ele tem defeito isso, eu não vou me submeter, então melhor a gente parar com o grupo. E aí se cumpriu aquela palavra, né, de que depois com a casa limpa e ornamentada, né, a gente teve um momento muito difícil, assim, que nós não conseguimos fazer uma refeição juntos, assim, e foi um momento muito triste, assim, de muita tristeza mesmo. E aí a minha mãe, no momento de desespero, a minha mãe começou a procurar o contato da irmã, até que liderava o grupo lá em casa. E aí minha mãe procurava e não achava. Aí depois de uma semana, assim, minha mãe achou o telefone e ligou para a irmã, explicou, né, a situação. E aí retomou o grupo familiar lá em casa. E as coisas... Foi tão difícil, assim, aquela volta, assim... de que o irmão, quando começou a levar a palavra lá em casa, ele chegava 1 hora antes, assim. Porque antes de começar o grupo familiar, um chegava, olha, o fulano é isso, o fulano é aquilo, o fulano é aquilo. Tem que apacentar todo mundo para começar o grupo, senão não tinha grupo. E família grande. Quantos vocês são? Nós somos 6. Já começamos assim, a minha irmã 4, eu, a minha mãe, a Patrícia. Não, era 7. O grupo já começou grande, então o irmão chegava 1 hora antes para apacentar. Digo, fulano, irmão, isso aconteceu isso, olha que absurdo, isso. Então, e aí o irmão ficava em silêncio, assim, eu lembro de que antes, assim, ele escutava todo mundo em silêncio, ele abria a Bíblia, assim, ele liberava uma palavra, assim, que acalmava todos, assim, sabe? E daí, às 5 horas mesmo começava o grupo, assim. Durante todo um período, o irmão tinha que chegar 1 hora mais cedo lá, né, para apagar o fogo, acalmar todo mundo, senão não tinha grupo. Não teria grupo, não teria condições de ter o grupo. E aí o irmão trouxe os materiais, né? Ele trazia e a gente montava uma mesinha de centro, assim, e ele colocava os materiais. E eu observava aquelas capas, assim, e eu sentia um desejo de comprar, né? Aí o irmão trazia, eu comprava. O irmão trazia o material, na semana seguinte eu comprava. Ele disse assim, irmã, eu queria sentir de falar da TV por assinatura. Aí ele me explicou assim, não, irmão, eu quero. Aí logo entrou em contato a irmã de São Paulo, né, para fazer assinar a TV. E aí, no momento que eu me rendi, né, para o Senhor, eu comecei a estudar a TV por assinatura. E o Senhor naquele momento permitiu que a palavra que eu estudei na TV por assinatura era a mesma palavra no culto que eu ia na denominação. E aí, um período, eu não conseguia enxergar a diferença que é uma pregação da graça e uma pregação no Evangelho do Reino, que são completamente diferentes. Aí até que chegou um momento, assim, acho que uns 3 meses, 4, assim, eu buscando na TV por assinatura. Aí eu estudava a palavra em casa, chegava no culto, era a mesma. Eu digo, mas eu sentia, opa, tá diferente, né, o jeito dele falar. Aí eu ia atrás do pastor, e aí ele fugia de mim, assim, sabe? Eu ia atrás dele, digo, pastor, mas é assim. E aí, como ele é teólogo, né? E aí, então, muitas vezes, como ele não tinha como me falar, né? Como me explicar, então ele fugia de mim, assim, E aí, na semana seguinte, eu estudava a TV por assinatura. Era a mesma palavra do culto à noite. Eu digo assim... Aí eu comecei, né, a questionar, assim... Aí eu digo assim, mas tá diferente, assim, sabe? Eu escutava a palavra lá no culto, mas eu já estava me questionando, assim. Mas por que a palavra é assim? Por que tá diferente, né? Por que a pregação tá sendo diferente, né? E aquilo ali foi tremendo. E aí teve um momento, assim, que nos cultos de sábados, que era um culto jovem... Abri um espaço, assim, para a pessoa compartilhar. Aí o que eu recebia da semana, assim, na TV por assinatura, eu compartilhava. E aí, eu lembro que o pastor falou assim, a Renata vai correr o pessoal da igreja. E aí eu lembro, assim, que quem quer testemunhar? Eu ficava com o dedo em pé, assim.
ela dava um giro anti-horário, assim, para não me enxergar, sabe? E aí aquilo ali, eu digo assim, ali eu comecei a ver assim que eu acho que agora aqui não é mais o meu lugar, sabe? Aí eu comecei, porque eu digo assim, se é um lugar para falar da palavra de Deus, por quê, né? Há esse impedimento, né? E aí o Senhor foi trabalhando, assim. Como você fazia para estudar na TV Menorá? Porque tem muitas pessoas que têm assinatura e às vezes ela tem dificuldade de acessar. Como que foi assim a maneira que Deus te trouxe assim para te ir acessando os vídeos? Você ia pelos canais ou procurava na busca? Pelos canais, assim, eu ia direto a cura interior, sabe? Eu comecei com um caderno, né? Eu sentava na frente do computador e com um caderno ia anotando tudo e tudo que eu estava entendendo, né? Sabe? Eu escrevia tudo que o apóstolo ministrava ali, através do que o Senhor trazia para o apóstolo, e aí anotando, depois eu botava o que eu estava entendendo, assim. Aí eu compartilhava com o irmão, assim, depois no espaço de compartilhar, né, os testemunhos, assim, no grupo familiar, eu compartilhava o que eu estava entendendo, assim. E foi tremendo. E aí, então fica a dica aí para todos que têm assinatura, além, né, de todos os acessos pela busca, que você pode acessar uma palavra que você está, enfim, solidão, uma palavra mesmo, Mateus, digitar lá, também pode ir pelos canais, né? Aquilo que mais te chama atenção. Se de repente Deus está trabalhando dentro, né? Coloca a cura interior e começa ali, estudando todos os vídeos, né? Fica a dica pro pessoal poder buscar na TV por assinatura. Sim, e aí o irmão, assim, em função de eu comprar muitos materiais, né? E não congregar na Igreja do Senhor Jesus, assim, mas eu comprava todos os materiais, assim, que ele tinha, assim, que ele levava, assim, pro grupo para oferecer. Eu comprava, eu tinha aquela necessidade, assim, e eu lembro, assim, de que eu organizava, assim, eu observava, assim, aqueles livros, assim, e o primeiro livro que eu comprei foi Estabelecendo o Modelo do Monte. Eu digo, para quem veio do Evangelho da Graça, eu digo assim, eu abri assim, eu digo, naquele momento, assim, foi uma decepção, assim, eu digo, falando naturalmente, porque como tu não tem aquele conhecimento, tu olha assim, Estabelecendo o Modelo do Monte, aí tu olha assim, eu digo, nossa, é muito diferente, porque a igreja onde eu congregava, é só o pastor que ia nas residências, sabe? Não tinha grupo familiar. A célula era liderada só por pastor, se o pastor não pudesse ir, não tinha, sabe? Ele não permitia que outra pessoa liderasse, assim, então era muito diferente. E aí o irmão falou assim, irmã, já que a irmã compra muitos materiais, queria te apresentar a editora Vento Sul. E aí eu digo, amei, irmão. No computador, assim, ele me explicou. Aí ele me ligou um dia, eu estava em casa, ele me ligou. Irmã, vou fazer uns pedidos na editora. E eu estou mandando para a irmã agora um e-mail sobre os materiais de linha de frente de evangelismo, assim, se a irmã tiver interesse. Eu digo assim, não, me passa aqui, então me passa que eu vou ficar olhando. Aí chegou o e-mail dele, eu fiquei olhando, né, e eu marquei os livros que eu queria, né, e aí ele fez a encomenda, né, no nome dele, assim, depois, quando chega o material, eu acertei com o irmão e ele me explicou, assim, como é que era o evangelismo, né. E aí eu tinha aqueles materiais que eu tinha comprado que eu não tinha lido nenhum ainda, né. Mas daí eu enchi minha maletinha e fui faceira, né, rua fora, assim. E aí eu encontrava as pessoas, falava da palavra de Deus, né, e eu digo assim... Aí a pessoa me falava, assim, a vida, né. Eu digo assim, esse aqui, ó, esse livro aqui, esse material vai te ajudar. Eu lia exatamente o que estava atrás e assim, Deus dava graça, assim, sabe. Eu vendi todos, assim, foi muito rápido, aqueles materiais. E aí eu lembro, assim, de que eu ligava pro irmão. Irmão, vendi mais material, irmão. E diga ele, irmão, glória a Deus. E aí eu passava ligando, irmão, hoje eu vendi mais um, sabe? Então, cada material que eu vendia, assim, era uma alegria. Eu ligava pro irmão, como se eu tivesse que dar satisfação a ele, né? Mas E aí depois, assim, com o tempo de igreja, assim, eu digo assim, meu Deus, como o irmão, né? Como Deus é bom, que guardou o irmão. Eu digo assim, meu Deus, quantas coisas eu fiz, assim, ao longo desse período, né? Eu digo assim, Senhor,
todos os materiais que eu ligava para ele, irmão, hoje eu vendi mais material. Ele, mas que bênção, irmão. Uma coisa verdade, né? Algo assim que todos podem fazer, né? Exatamente. E através desse tipo de evangelizar, através do material que o Senhor tem dirigido para nós. Porque às vezes tu não vai ter ali tanto tempo de falar para a pessoa, não vai conseguir ver ela. Hoje todo mundo tem uma vida muito difícil, né? É muita coisa para fazer, ninguém tem tempo. Mas ali, se você vende um acesso, né, um material ali, é um portal, é um meio para ela conhecer Cristo. Ela vai ler num dia que ela tá em paz, que ela pegou um livro ali para relaxar, para ler sobre aquilo, né? E Cristo vai falar com ela. Então, nós precisamos incentivar uns aos outros, né, a estar fazendo esse trabalho. E veja, assim, que não é necessário assim, muito conhecimento espiritual, nem ser maduro na fé. Exatamente. Né? A gente só precisa se dispor, né? Que Deus, ele nos usa. Como a irmã falou, eu nem conhecia, não tinha lido ainda, tinha né? Nenhum dos mas que eu tinha comprado. Conseguia vender. Então, Deus, ele capacita, porque ele quer salvar as pessoas, né? E Deus quer que esse material seja espalhado para que talvez você vai vender um livro e a pessoa não vai ler imediatamente. Mas um dia lá, Deus toca ela e lembra, ó, tu tá mal. Alguém te vendeu um livro que falava sobre uma coisa interessante, dela vai lá e lê. Né? Porque é o Espírito que faz a obra, não é a gente, né? É verdade, é bem mesmo, é o Espírito, porque eu não tinha, se fosse dependendo do meu conhecimento natural, assim, eu nem congregava na Igreja do Senhor Jesus, né? E aí, é só o Senhor mesmo que dá o convencimento, né? Porque não congregava, mas tinha grupo, tinha assinatura e vendia os materiais. Vendia os materiais, assim. Aí depois que eu vim conhecer a Igreja do Senhor Jesus, que eu digo assim, nossa, eu já fazia evangelismo. Aí o irmão comentou, olha aí, irmã, tu já fazia evangelismo? Eu digo, é verdade, irmão. Tu vê como é que Deus é perfeito, né? A gente... É tudo uma questão, assim, da gente se entregar, né? Eu creio, assim, muito... de que eu, naquele momento, estava endurecido, porque eu digo assim, não, na igreja, não, essa aí não. Eu gosto muito da minha igreja, da onde eu congregava, porque a gente terminava o culto do sábado, que é o culto jovem, a gente ia para X, né? A gente ficava rindo até as 2 horas da manhã, a gente fazia encontro de feijoadas, a gente fazia encontro de churrasco, né? Todos os aniversários, alguém fazia aniversário, então já aniversário da semana, então era assim, e aí o Senhor Eu lembro do encontro que teve, o encontro regional, que teve lá em Novo Hamburgo, no lugar do sapato, aqui, da FENAC. Na FENAC. E ali, os primeiros testemunhos, os irmãos falaram exatamente aquilo, né? Porque eles não queriam se render, né? E por causa das amizades, assim, na igreja. Aí eu tenho muito, assim, sabe, de querer sair cedo, de chegar cedo nos encontros, né? Então eu fico ali, vamos pessoal, vamos. E aquele dia, a gente mora em Canoas. Canoas, Novo Hamburgo, é 45 minutos. Eu saí 6 horas de casa da manhã, porque eu queria chegar cedo no encontro. E aí eu sentei bem na primeira fileira, assim. Quando eu comecei a escutar aqueles testemunhos dos irmãos que eles não queriam congregar, né? Que ele falou assim, que eles demoraram para se render, porque por causa das amizades. Eu lembro que eu levantei assim, eu saí da primeira fileira, fui mais pro meio, aí quando tava assim mais ou menos no meio assim do encontro, eu tava de pé atrás de um pilar assim, sabe? Porque como se pudesse esconder da palavra, assim, foi tremendo aquilo assim, porque eu escutava assim, eu saía de trás do pilar, eu escutava um pouco a palavra e já ficava atrás assim, porque eu não consigo, não sei dizer assim, mas parecia que tava vindo direto, assim, sabe? E aí eu fui indo para trás. Aí eu passou um tempo, assim, eu conversei com o irmão. Eu digo, irmão, agora eu entendi, assim, eu vou me render, né? Vou fazer a vontade do Senhor, porque agora eu sei que o Senhor já me iluminou. Porque a partir daqui já é rebelião. O Senhor, eu vou tomar umas varadas. Eu digo assim, eu posso não ser espiritual, mas eu também não sou burra, não vou querer apoiar. Mesmo que o Senhor vai trabalhar muito em mim. Porque eu já tinha aquele sentimento que eu já tinha sido iluminada, sabe? Eu já tinha, por certo, assim, que essa é a vontade do Senhor. Aí eu lembro que eu fui, o encontro foi no final de semana, aí o culto lá era quarta-feira, e eu fui conversar com o pastor, né? Eu queria falar para ele o que eu senti, né? Que era o momento de eu sair, né? E aí ele ficou muito bravo, assim, sabe? E aí, no momento, assim, naquele momento, ele até me amaldiçoou. Aí, quando ele me lançou aquela palavra, eu digo assim,
assim, é verdade, Senhor, aqui não é o meu lugar, sabe? Foi assim, para testificar aquela verdade, assim, que aquilo ali não era, o Senhor não estava operando naquele lugar, né? E que realmente era muito diferente daquela realidade que eu estava conhecendo. Então, não podia negar mais, né? Deus estava, até aquele momento, estava tudo certo, mas Deus queria te trazer coisas novas, né? Coisas diferentes. Então, Deus fez aí arranjos para que hoje pudesse estar aí conosco, né? Mas nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos. Aguarde que você vai aqui acompanhar as experiências da nossa irmã. Janela do Céu.